Olá, jovens professores e professoras. Chegamos à lição 5. O tema de hoje é sexo, sexualidade e afins. Um assunto complexo, um tanto polêmico para alguns e requer muito estudo. Isso porque nós temos muito o que aprender sobre sexualidade com a Bíblia, à luz da palavra. Nós temos um mundo trazendo diversas ideias, deturpando completamente aquilo que o Senhor criou, e nós precisamos sim ensinar os nossos jovens e apresentar a eles a verdade, as respostas que a palavra do Senhor dá também para esse assunto. Então, por mais que pareça que é um assunto escasso na palavra de Deus, não é. Sexo e sexualidade estão na palavra de Deus desde a criação do homem. E a partir disso que a gente vai aprender hoje, e é sobre isso que a gente vai discorrer em toda a lição. Então, para começar, a vocês, professores, eu quero indicar, convidá-los, incentivá-los a conhecer os perfis do pastor Davi Heiker e também da missionária Andréia Vargas. São duas pessoas que trabalham no ministério do Senhor com o tema de sexualidade. Então, tanto nos perfis do Instagram quanto nos vídeos que eles têm no YouTube, tenho certeza que vocês vão encontrar muito conteúdo bacana. E, inclusive, alguns desses conteúdos, muitos dos posts que eles fazem no Instagram serviram de base para eu escrever essa lição. Então, por isso que eu incentivo lá na conclusão da lição os alunos também seguirem esses dois servos do Senhor, tanto o pastor Davi Heiker quanto a Andréia Vargas, e vocês vão perceber que lá nas referências bibliográficas também tem vídeos no YouTube que serviram aí de referência para que a lição fosse escrita. Então, para começar, como é um assunto muito amplo e complexo, eu convido vocês a acessarem esses conteúdos. Aqui na lição, nós trouxemos uma perspectiva, e é claro que a gente não tem como contemplar tudo nessa lição, nem mesmo nesse vídeo que eu estou gravando. Então, por isso, mais uma vez, incentivo vocês a acessarem esses perfis, segui-los no Instagram, conferirem os vídeos no YouTube. São palavras muito legais, ministrações muito claras e diretas a respeito de sexualidade à luz da Bíblia. E esse é um assunto urgente nos nossos dias. Tenho certeza que em cada congregação, algum líder, algum professor de escola dominical já se viu numa situação em que precisava aconselhar, ensinar sobre isso, e muitas vezes nos falta conhecimento, porque sim, é um assunto complexo e muitas vezes é deixado de lado. Mas essa lição é justamente para nos ajudar a trazer à tona esse assunto, e nós, como professores, precisamos estar preparados para tratar sobre ele, ok? Então, acessem esses perfis e busquem mais conhecimento, tanto no YouTube quanto no Instagram do David Heiker e da Andréia Vargas, ok? Para começar, a gente já traz logo uma definição. E é uma definição importante, porque sexualidade vai além da prática sexual. E nós precisamos deixar isso muito claro para os nossos jovens. Nós precisamos ter isso muito claro. A sexualidade é um patrimônio. E é muito bonita essa definição, nós precisamos deixar isso bem claro. Então, enfatizem a amplitude do que é a sexualidade e leiam junto com os alunos logo o primeiro parágrafo, que traz essa definição da sexualidade como um patrimônio dado por Deus. E aí vem um outro ponto importante. Sexualidade e sexo não são invenções do diabo, não são resultados do pecado e não foram pensados por mentes sujas e pecaminosas. Na verdade, a sexualidade, o sexo, são bênçãos criadas por Deus para nos abençoar. A sexualidade já estava conosco mesmo antes de Adão e Eva pecarem. Então, isso é muito importante, porque isso faz toda a diferença quando nós pensamos sobre sexualidade. Então, o nosso Deus foi quem criou a nossa sexualidade, foi Ele quem pensou na constituição do nosso corpo, e isso inclui tudo.
Então, deixem isso bem claro para os alunos e no decorrer do primeiro tópico tem vários pontos aí que mostram por que a sexualidade é tão complexa. Comentem sobre isso também, né? Para que os nossos jovens também ampliem a visão e tenham certeza de que isso não é um problema criado pelo inimigo, mas é uma bênção criada pelo nosso Deus. E aí, terminem a primeira parte aí com a pergunta que está no final do tópico. Se a sexualidade é um patrimônio dado por Deus a nós, como nós vamos administrá-la? Essa é uma pergunta importante e é para responder essa pergunta que a gente vai estudar todo o restante da lição. E aí, no tópico 2, a gente vai falar sexo é de Deus. Professores, eu sei que pode ficar, para alguns talvez, constrangedor, mas se preparem para tratar desse tópico de forma muito leve. E quando falo leve, não jamais quero dizer de forma vulgar ou de forma simplória, né? De forma irreverente, não. Mas leve no sentido de que isso não é um problema, né? Não, o nosso Deus não se envergonha quando a gente trata desse assunto e leva, né, por meio da sua palavra, o tema de sexo e sexualidade. Então, esse tópico vai mostrar que o prazer sexual foi pensado por Deus para nos abençoar. Então, nós precisamos falar disso sem constrangimento, sem vergonha de falar de sexo à luz da Bíblia, sem vergonha de falar de sexo na igreja, porque é na igreja que nós precisamos aprender sobre isso. Porque é o nosso Deus quem sabe a forma correta, a forma saudável de nós praticarmos na hora certa, com a pessoa certa, da forma certa. É com o nosso Deus que nós precisamos e podemos aprender sobre sexo. Então, é essa a ideia que a gente precisa levar para os nossos alunos. Este tópico apresenta alguns argumentos importantes para a gente pensar na sexualidade e no sexo pela perspectiva de Deus. Enfatizem esses argumentos. O primeiro argumento é a anatomia dos corpos, feminino e masculino. Isso é muito bonito e a gente quase não pensa nisso. O Senhor, quando formou e estruturou o corpo do homem e o corpo da mulher, Ele pensou nisso também, nessa junção dos corpos. Então, olha o cuidado de Deus desde o momento de arquitetar o nosso organismo, o nosso corpo. E aí aproveitem, leiam com eles o texto de Provérbios e também de Cantares. Ok? É mais uma oportunidade de nós mostrarmos para os nossos jovens que a Bíblia de Deus trata, sim, sobre prazer, sobre sexo, sobre sexualidade. Então, leiam esse trecho e enfatizem aí a questão da anatomia dos corpos feminino e masculino. O outro argumento é a conexão entre homem e mulher trazida pelo ato sexual. Essa conexão também é um outro argumento. E complementa, né, leva ao terceiro, que é o objetivo principal do sexo é a união física, emocional e até espiritual do casal dentro do casamento. Por isso que sim, sexo é de Deus, e porque é de Deus, porque foi Deus quem criou, existe sim uma forma adequada e saudável dele ser praticado. É esse ponto que nós precisamos levar para os jovens, ok? Sexo não é problema, sexo não é uma bênção, e é o Senhor quem nos ensina a melhor forma de vivê-lo. E aí, se o sexo é uma bênção, se ele foi criado por Deus, como que ele virou um problema? Como que ele virou um pecado? É isso que a gente vai tratar no tópico 3 e no tópico 4. Nós vamos falar de imoralidade sexual e depois nós vamos falar sobre cobiça. Comentem aí no tópico 3 de imoralidade sexual, logo o primeiro parágrafo. Tem algumas perguntas aí no primeiro parágrafo. Façam essas perguntas para a classe e enfatizem que a raiz do pecado está no coração. Porque, como nós comentamos na lição, às vezes a gente acha que o problema é só o comportamento. E não, o comportamento é reflexo daquilo que nós levamos no coração, daquilo que nós amamos, daquilo que nós desejamos. Então, como nós já tratamos em lições anteriores, a gente vai tratar aqui também.
O problema está no nosso coração. O nosso coração como uma fábrica de ídolos. E sexo e sexualidade tem se tornado um ídolo do nosso tempo. Então, não é o problema maior, mais uma vez, não é o comportamento, mas sim aquilo que nós temos no nosso coração. Nós estamos buscando na prática sexual a felicidade, a satisfação. E em muitos casos também estamos buscando identidade. Isso é um problema muito grave do nosso tempo. Nós estamos, os jovens, eu digo no geral, desse tempo que nós vivemos, nós estamos buscando identidade, ou seja, nós estamos nos definindo por aquilo que nós sentimos. E isso é completamente oposto à palavra de Deus. Então, esse é o momento de nós tratarmos esses pontos. Para terminar, tem algumas perguntas aí no final desse tópico, para reflexão. Façam essas perguntas e dê aos alunos aqueles segundos de reflexão, silêncio, para que eles possam ali pensar e quem sabe não, com certeza o Espírito Santo trabalhar na mente deles para que eles possam começar a avaliar o valor e a importância que sexo e sexualidade têm tido na vida deles. Então, esse também é um momento importante da aula, aquele silêncio de reflexão que a gente já comentou antes, ok? Depois nós vamos falar sobre cobiça, e aí sobre cobiça é importante enfatizar que cobiça é um pecado interno, ao contrário dos outros que se mostram, se a gente pensar na lista dos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, todos são expostos, todos são públicos. A cobiça não. A cobiça ela é interna e só o nosso Deus vê muitas vezes. Só o nosso Deus sabe o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Então, talvez por isso seja um pecado ainda mais perigoso. Talvez porque a gente não tem como contar com a intervenção externa para nos mostrar. Então, só nós e o nosso Deus consegue sondar e entender se nós estamos pecando por cobiça. Então, é importante comentar isso com eles também, o quanto a cobiça é perigosa por ser algo tão escondido, tão interno, dentro do nosso coração e na nossa mente também. Outra coisa importante de enfatizar, e vocês vão perceber isso se conferirem os vídeos lá do pastor Hiker e da Andrea Vargas, é que existe uma diferença entre atração e cobiça. Isso é muito importante, professores, porque pode levar os nossos jovens a um verdadeiro descanso, A atração, ela é involuntária, ela é instintiva. E quando se torna pecado? Quando ela vira cobiça. Quando ela se torna o segundo e terceiro olhar. Quando aquilo que eu sinto, na verdade, se torna uma atenção aplicada. Aquilo que eu sinto me leva a um pensamento fantasioso. Então, é importante também nós diferenciarmos essas duas coisas. Muitos dos nossos jovens podem experimentar e viver atrações que são inconvenientes. Isso pode ser atrações fora do seu próprio relacionamento. Essas atrações podem ser atrações homossexuais, bissexuais. Essas atrações muitas vezes perturbam os nossos jovens. E acreditem, isso pode ser mais comum do que nós imaginamos. E a gente precisa tratar desse assunto com muita misericórdia, respeito e sabedoria. Então, enfatizem essa diferença. A atração, ela é involuntária. Já a cobiça, não. A cobiça, ela é voluntária, porque ela é quando eu aplico a atenção àquilo que me atrai. É quando eu crio um pensamento fantasioso daquilo que me atrai. Mas se nós formos capazes de não cobiçarmos, se com a ajuda do Espírito Santo nós formos capazes de administrar as nossas atrações, nós estaremos cada vez mais longe do pecado. Então, aquilo que é instintivo, e muitas vezes os nossos jovens podem sentir e se sentirem tão sujos e pecadores e indignos por uma coisa que eles não conseguem controlar, nós então vamos apresentar esse caminho de santidade, esse caminho de descanso. Nós não, muitas vezes,
nós não conseguimos influenciar e escolher a atração que sentimos, mas nós conseguimos escolher o que fazemos a partir dessa atração. Se nós vamos nos entregar a essas atrações ou se nós vamos rendê-las ao Senhor para ter uma vida santa e uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença e, mais uma vez, eu repito, pode ser um divisor de águas para muitos dos jovens que nós temos junto de nós. E nós precisamos levar essa separação para eles, para que eles possam enxergar esse caminho de escape, esse caminho de descanso, que é o Evangelho do Senhor, ok? Jamais aqui nós vamos incentivá-los a viver ou passar pano para qualquer atração que não seja adequada à palavra de Deus. Principalmente atrações homossexuais e bissexuais. Não é passar pano, mas é apresentar um caminho de santificação, de redenção e de descanso para jovens que podem viver esse dilema que muito perturba cada um deles, ok? Então, enfatizem isso e expliquem muito bem. E aí depois a gente parte para o último tópico, que aí é uma referência à frase de reflexão que nós usamos da Andréa Vargas, que nós colocamos, que nós não somos fragmentos. Cintura para baixo é reflexo da cintura para cima. E é essa a ideia da lição. Nós estamos tratando do coração. Aquilo que vai no nosso coração influencia até mesmo o que se passa no nosso corpo. Tudo que nós vivemos no corpo, na verdade, é reflexo daquilo que nós carregamos no nosso coração. Então, mais uma vez, enfatizem o coração como fonte dos nossos pecados. E aí a lição traz algumas dicas, né, de como guardar o nosso coração e também de como fortalecer o nosso coração. Comentem sobre isso com a classe e perguntem para eles também se eles concordam com esses métodos e se eles já praticam alguns desses métodos aí como precaução para se manter numa vida santa, numa vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é um momento que pode ser ali mais de troca de ideias, de experiências, de testemunho. Então, estimulem os alunos a contribuir com essas dicas também. Tenho certeza que muitos deles estão aí enfrentando o desafio. Muitos não, né? Todos, quem não? Estão enfrentando o desafio de ter uma vida santa num mundo tão corrompido e tão promíscuo como é o nosso hoje. Então, incentivem os alunos a trazer também os seus testemunhos e tudo aquilo que eles têm feito para se manter de acordo com a palavra do Senhor, ok? Para concluir, de acordo com a conclusão aí da revista, indiquem também os perfis do pastor Davi Heiker, da missionária Andréa Vargas. Eu espero que vocês tenham assistido e possam compartilhar com eles de que realmente são conteúdos muito bacanas, porque não só nós, professores, mas os nossos alunos também precisam de mais conhecimento sobre isso. E como eu comentei em algum momento da lição, nós, professores, os líderes de jovens, têm que estar preparados para receber os nossos jovens, os nossos adolescentes para conversar sobre esse assunto. Muitos deles podem estar sofrendo na solidão, no silêncio, porque é um assunto que traz vergonha, constrangimento e medo. Então, nós precisamos estar preparados para recebê-los com misericórdia, sabedoria, respeito e confidencialidade. Ok? Então, se preparem e incentivem os alunos a consumirem esses conteúdos também. Tenho certeza que vai ser bênção para eles, e bênção para vocês e bênção para a igreja. Além disso, existem 2 outros perfis que eu não coloquei na lição. São 2 ministérios que cuidam também dessa questão de sexualidade e identidade, que é o Ministério Missões Avalanche e o Ministério Êxodos Brasil. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e jogo lá também no nosso grupo de WhatsApp depois o link desses perfis para que vocês possam acessar e ter ainda mais essas 2 fontes de informação sobre esse tema de sexualidade e identidade. Tá bem? Espero que vocês aproveitem muito esses conteúdos e que o Senhor abençoe muito os nossos jovens a partir disso. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!